Olá, bem-vindas e bem-vindos ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Essa é a nossa classe de professores, que não é exatamente só para professores, mas para você que gosta de aprender sobre a Palavra de Deus. A gente está estudando o livro de Gênesis. E você sabe, a nossa lição está disponível a semana inteira para você. Começa no sábado, 13h, e fica a semana inteira disponível, tá bom? Você pode assistir toda de uma vez ou em partes também. Volto aqui com um grupo de amigos queridos, Josué, Hélio e Demival. Obrigado, amigos, aí pela presença de vocês. Mais uma vez, a gente percebe pela audiência, né, que é um grupo do qual vocês gostam muito, né? E eu também gosto, viu? Fico muito feliz de ter os meus amigos aqui comigo. O povo tem dó dos velhinhos, Fernando. É verdade. Aí a lição só para saber se a gente ainda fala coisa com coisa. Se não estamos gagá, né, Josué? A lição número 6 hoje, as raízes de Abraão. E é o seguinte, nós vamos começar com o Hélio Carnassali. Hélio, ora para nós, para a gente começar o estudo, e já emenda aí na introdução da lição. Senhor Deus, graças te damos pelo privilégio de estudarmos tua palavra, de termos os nossos olhos abertos e a nossa compreensão ampliada para as verdades que o Senhor quer nos revelar, verdades que nos abençoam, que nos trazem esperança e que nos dão a certeza do teu amor por nossa vida. Abençoa-nos agora nesse estudo, aos amigos que estão acompanhando e que estarão assistindo em outros momentos, e que a tua bênção seja sobre nós, os que vamos fazer essa apresentação em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá, Hélio. As raízes de Abraão. Eu gostei muito, já mencionei na outra lição que nós participamos, na lição número 2, que eu tenho gostado muito da maneira como o autor trabalha os textos, como ele pinça do texto palavras-chave e como ele coloca isso numa conexão de Antigo e Novo Testamento e coloca numa perspectiva que te dá compreensão. Isso acontece de novo aqui nessa lição, quando o autor estabelece que com as raízes de Abraão, a história de Abraão, nós chegamos ao centro do livro do Gênesis. E esta seção que ele chama de central, que vai dos capítulos 12 ao 22, ela vai contemplar a chamada, o primeiro chamado, a chamada de Deus feita a Abraão para sair da parentela, até uma segunda chamada, ou um segundo desafio que Deus estabeleceu para Abraão em relação ao seu filho Isaque. E ele dá um destaque a essa expressão. Se você pegar aqui o capítulo 12, e verso 1, nós vamos encontrar o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa é a primeira. A segunda, no capítulo 22, verso 2, nós vamos encontrar então o seguinte: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E ele vai trabalhar a conexão essa porção dos capítulos 12 a 22, esse conceito do vai, e ele usa aqui até a expressão hebraica lek leká, o chamado para Abraão deixar o seu passado até o segundo chamado para Abraão deixar o seu futuro. Eu achei isso brilhante. Eu nunca tinha pensado nesses dois chamados de Deus desta maneira. O primeiro, para Abraão deixar o passado. O segundo, para Abraão deixar o futuro, porque ao sacrificar Isaque, ele estaria sacrificando a descendência, embora Abraão sempre entendeu que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Nessa jornada, o autor faz essa colocação. Eu achei isso muito também significativo. Abraão esteve como que num vazio, sem seu passado, que ele havia perdido, e sem seu futuro. Quando a gente veste a pele, quando você entra, calça os sapatos de Abraão nesta realidade, realmente não foi fácil. Nós que
servimos a igreja em diversos lugares, Fernando, Josué, Dermival e eu, nós andamos bastante, moramos em diversos lugares. Cada mudança parece que arrancava um pedaço da gente, mas, ao mesmo tempo, quase sempre longe da nossa família. Então, nós pudemos ter uma pálida, mas muito pálida ideia do que significou: sai da tua parentela, sai do meio da tua casa, vai para um lugar que eu te mostrarei. Assim foi o nosso ministério, Dermival, Josué e eu, aí por mais de 40 anos. Fernando ainda está concluindo o seu ministério, mas quantas vezes saiu também. Mas isso não é nada perto daquilo que foi o chamado de Abraão. Esta partida, esse chamado para o abandono do passado, aponta que Abraão teve que deixar tudo aquilo que era familiar para ele, tudo aquilo que tinha sentido e significado: seus parentes, sua cultura, a sua forma de ver o mundo. Inclusive, ele teve que deixar uma parte de si mesmo. Eu também nunca tinha pensado nisso. Ele teve que deixar o passado, uma parte dele ficou para trás. Mas isso não envolveu só Abraão. Deus faz um chamado para ele, mas afeta também a sua família. Da forma como nós, pastores, também, quando somos chamados, afeta a nossa família, afeta a esposa, afeta filhos, afeta os parentes. A família de Abraão também foi alcançada. No entanto, o chamado ainda envolvia mais, diz o autor. Essa frase, lek leká, significa vá você mesmo, vá por si mesmo. Ou seja, a partida de Abraão envolvia mais do que ele vivia, ou até mesmo a sua parentela. A frase tem a ênfase em si mesmo. Essa frase, ela enfatiza esse ponto. Abraão tinha que deixar a si mesmo. Olha que coisa impressionante isso aqui. Para se livrar de uma parte de si mesmo que continha o seu passado babilônico, para que ele pudesse ser aquilo que Deus desejava para ele. Me chama muita atenção o fato também de que Deus faz uma promessa para ele, tipo assim, eu vou te dar essa terra, mas ele nunca recebe aquela terra, né? Quer dizer, é feito para a descendência dele, né? Um negócio, porque nós queremos sempre as coisas na hora, né? E quando as coisas não acontecem do jeito, no meio do caminho, quando não acontece do jeito que a gente imaginou que seria, a gente fica muito abalado. E Abraão viveu uma promessa que seria para a descendência dele, também cheio de revés, quando Deus diz assim, eu vou te dar isso aqui, ele vai para viver peregrino, né? Não tem uma moradia fixa. Então, é basicamente o que Deus pede para a gente também, né? Fernandinho, eu esqueci de fazer um comentário, Fernandinho, me perdoe. Pode falar. Deus queria que Abraão fosse uma fonte de bênçãos para as pessoas ao seu redor e, inclusive, para toda a terra. E 5 vezes, diz o autor, ocorre nesse texto do seu chamado a palavra barak, ou a palavra abençoar. E esta bênção maior que viria de um descendente de Abraão, somente se cumpriu em Cristo Jesus. Desculpa aí, Fernando, esse atalho. Amém, não, está ótimo. É isso mesmo. Mais algum comentário? Passando para frente? Segunda-feira, a tentação do Egito. Esse tema aqui, ele sugere que o Egito era uma tentação. E, de fato, conforme a gente vai estudando no Velho Testamento, a gente percebe que quando as coisas complicavam um pouco, o pessoal corria para o Egito. Então, o Egito se torna um símbolo, né, dos seres humanos que confiavam nos seres humanos em vez de Deus. E aí acontece com Abraão a mesma coisa. Gênesis 12:10 diz assim, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Nós entendemos que essa decisão de Abraão, né, esse ato de ele deixar a terra onde ele estava para ir para o Egito, era uma decisão de vontade própria. Ele não consulta Deus, né? Porque Abraão era um homem de fé, ele foi reconhecido por Deus como o pai da fé.
né? Mas entende que nesse momento ele não exerceu fé. Incrível isso, né? E a Bíblia diz assim: o justo viverá pela sua fé. Lá em Abacuque 2 e também em 3 outros lugares lá do Novo Testamento. O justo viverá pela sua fé. E nesse momento, Abraão ele recorre ao Egito, que era justamente o escape, a saída quando as coisas não estavam bem, né? E aí a gente vê também o povo de Israel, né? Quando as coisas aparentemente não davam certo, segundo a visão deles lá no deserto, diz assim: vamos voltar para o Egito, né? Porque lá tem comida, tem fartura, né? A gente vê lá, por ocasião de Babilônia, vindo para invadir, e Jeremias diz assim: olha, não busquem refúgio no Egito, né? Porque eles achavam que no Egito tinha refúgio, né? E alguns reis de Israel também, contra os assírios, queriam fazer alianças com o Egito, né? Então, o Egito ele se torna esse símbolo, né? As coisas apertaram aqui, eu vou para o Egito. Então, lá não tem fome, porque tem água, né? E a água, ela representava fertilidade, abundância, condições, né? E todos corriam para lá. Bom, então, Abraão ele vai para o Egito sem ter a permissão de Deus, ou sem ser essa a vontade de Deus, e ali ele tem que mentir, né? Uma meia mentira, que a Sara, que era formosíssima, belíssima, né? Ele disse que ela era sua irmã, e aquilo causou uma série de situações, né? Até de problemas para o próprio Egito, que Deus enviou uma praga para ele, né? E aí a gente vê, o autor da lição, ele menciona, né? Que se não fosse a graça, né, não haveria esperança para Abraão. E nós também, né, como seres humanos, muitas vezes somos como Abraão, não vivemos pela fé como deveríamos, né? Tem hora que a gente deixa Deus de lado e diz assim: bom, o Senhor me guiou até aqui, foi tudo muito bem, mas isso aqui eu acho que eu preciso tomar uma decisão pessoal e eu vou por esse caminho, e a gente não consulta Deus, e a gente não procura saber qual é a vontade de Deus, e eu vou usar um trecho aqui que faz tempo que eu não usava: a gente se estrepa, né? A gente se dá mal, a gente tem problemas, né? E a desobediência... Esse termo é antigo, José. Esse é do tempo, Fernando, que a gente jogava nos campinhos perto de casa descalço e entrava um estrepe. É verdade. Um espinho no pé da gente. Esse aí, ó. Aí você se estrepa porque alguma coisa que furou. Então, você não consultar a Deus e não seguir o conselho de Deus, né? Você se estrepa, você se dá mal, né? Porque nunca é uma escolha boa quando você faz as suas próprias escolhas. Aí fica para a gente essa lição, né? Em tudo consultar a Deus, em tudo esperar em Deus, as manifestações de Deus, as providências de Deus, porque certamente Ele não vai nos faltar e vai nos livrar de muitas complicações. Josué, você falou de uma coisa assim, e eu estou aqui, porque eu notei aqui nesse pedaço aqui do Gênesis, né, que o autor engloba, porque você falou assim: a gente precisa consultar a Deus e tal. E eu acho que muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, falam: consultar a Deus. Mas como é que eu vou consultar a Deus? Porque com Abraão Deus falava, mas e comigo Deus, eu não ouço a voz de Deus falando: sai daqui, vai para ali e tal, né? E aí, percorrendo um pouquinho o livro de Gênesis aqui, eu fiz uma anotação dos momentos principais em que Deus fala com Abraão. E como Deus fala, né? De que maneira, que método Deus usa para falar. No verso 12, onde diz assim: diz o Senhor, sai da tua tela, da tua parentela e tal. Aqui não diz assim, Deus apareceu fisicamente, pessoalmente, não fala como é que foi, mas dá a entender que Abraão ouviu a voz de Deus, porque era uma instrução muito... muito objetiva, né? Depois a gente encontra aqui no capítulo 13, verso 16, Deus falando, verso 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. A gente vai entrar ainda em Ló,
mas o assunto que eu estou falando não é exatamente o assunto da lição, é um algo mais, né, que eu estava notando, exatamente sobre ouvir a voz de Deus, como Deus fala conosco, como nós podemos consultar a Deus. E aqui também, de novo, dá a impressão que Deus falou audivelmente com Abraão, porque disse Deus a Abraão, né? Depois a gente encontra no capítulo 15, e aí diz assim, verso 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, agora Deus especifica claramente, ou seja, Deus falou audivelmente, agora numa visão. A visão acontece quando a pessoa está acordada e ela vê e ouve. Então Deus falou com Abraão numa visão. E você pode continuar perguntando, poxa, mas Deus não faz isso comigo, né? Depois, no próprio capítulo 15, verso 12 em diante, diz assim, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas. Então lhe foi dito, sono, agora ele sonhou, Deus falou com Abraão através de um sonho. Até agora, audivelmente, por visão, agora por sonho. Aí a gente encontra no evento de Sodoma e Gomorra, né, capítulo 18, verso 1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava no maior calor do dia. 3 homens apareceram. Agora Deus personificou ser humano, né, se transformou num ser humano, personificou um ser humano, e ele apareceu, e fica bem claro aqui, né? Porque depois os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra e fica o Senhor com Abraão, Abraão na presença do Senhor, e Abraão então faz aquela negociação. Deus personificado, e a própria palavra diz que muitos receberam anjos sem o saber, né? Aí depois nós vemos um pouquinho mais para frente, né? Eles em Gerar, no capítulo 20, e eu vou terminar aqui no capítulo 20, porque Deus vem a Abimeleque, que nesse caso é o rei dos filisteus, aonde Abraão mente, né, pela segunda vez, né? E Abimeleque toma Sara, né, manda preparar Sara, ele ainda não se deitou com ela e tal. E o texto diz claramente que aí o Senhor aparece para Abimeleque, e ele fala com Abimeleque que nesse caso não era da linhagem de Abraão, nem da excursão de Abraão, nem do povo escolhido ali, né? E Deus fala com Abimeleque, e Deus diz assim, Abimeleque, você tem que devolver essa mulher, porque ela tem marido e tal. E Abimeleque fala, poxa Senhor, se o Senhor soubesse isso, eu não teria feito dessa maneira. Eu tenho um coração sincero. Deus diz, é verdade, eu sei que você tem um coração sincero, por isso eu estou te avisando. Porque nesse momento todas as mulheres aqui do teu povo já estão estéreis. Então você vai agora pedir a Abraão, que é profeta, ele estava em pecado, mentindo, mas Deus não disse assim, ele era meu profeta, disse, ele é profeta, embora ele estivesse naquele momento pecando. E Deus diz assim, ele vai interceder por você, e eu vou atender a oração de Abraão por você. E aí acontece aquilo tudo, e o mais incrível é que Abimeleque vem e fala com Abraão e dá uma bronca nele. Ele diz assim, como é que você vai me fazer uma coisa dessa? Você está maluco? Lê o texto, você vai ver, você vai sentir esses termos, né? Você sabe o que você está fazendo, olha o que você quase causou para o meu povo inteiro. Onde você estava com a cabeça para fazer uma coisa dessa, né? E dessa vez me deu a impressão que Deus não falou com Abraão na primeira lida que eu dei. Mas depois ficou para mim muito claro que Deus falou sim com Abraão através de Abimeleque. Então, do mesmo jeito que Abraão intercede por Abimeleque, Deus fala com Abraão através do Abimeleque e dá nele uma bronca. E a gente vê algumas das maneiras como Deus fala com o ser humano. Mas a gente valoriza se Deus falar audivelmente, valoriza se Deus falar por visão, por sonho, mas não valoriza quando Deus fala por outros meios, e esses outros meios estão aqui representados quando Deus fala por Abimeleque. Deus fala através de outros seres humanos que nos aconselham, ele fala pela sua palavra, ele fala pela natureza, e se você ler o Caminho a Cristo, você vai ver um monte de coisas, um monte de maneiras pelas quais Deus fala, né? Através do Espírito, etc. Ou seja, só voltando naquilo que o Josué tinha falado, né? Nós
devemos consultar sim ao Senhor e estar atento à voz dele que fala conosco de diversas maneiras. Foi um parêntese, tá? Mas vamos continuar a lição agora. Ótimo. Bom, eu vou continuar a história de Josué, né? A gente vê que Abraão, ele saiu descendo, foi para o Negueb e parou no Egito. Se complicou todo. Voltou do Egito. Voltou mais rico. De alguma maneira, Faraó recompensou, deu dinheiro para ele. Para se livrar dele, ele voltou do Egito mais próspero. Mas é interessante que esse recomeço, eu gosto dessa parte que diz aqui no capítulo 13, não é? Verso 2 diz, Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Negueb até Betel. Ele está voltando para a terra que Deus havia prometido para ele e sua descendência. E então diz o relato aqui, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Esse é o recomeço. Ele voltou para para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Abraão voltou. E agora ele invoca o nome de Deus. Esse novo começo. Ele volta a ser um homem de fé. E o primeiro problema que surge agora, a gente vê que, de alguma forma, Abraão seguiu a orientação divina, né? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão estão agora disputando pasto. Precisavam de mais terra. E começa a surgir o conflito entre eles. Claro, surge o conflito lá com o empregado, né? Surge o conflito com os pastores. Rapidamente, esse conflito vai se estabelecer entre o próprio Abraão e Ló. E Abraão agora, ele toma uma atitude fantástica. Primeiro ele toma a iniciativa. Ló, vem cá, vamos conversar. Você é meu sobrinho, você veio comigo lá de Harã para cá, de Ur, depois de Harã para cá. Não pode haver nenhuma diferença entre nós. E Abraão agora toma a principal iniciativa, aquela que dói na carne, porque Abraão teve que abrir mão. E ele faz isso em favor do seu sobrinho. O seu sobrinho que deveria dizer diferente, deveria dizer assim, olha, Abraão, você diz para onde você vai e eu vou para o outro lado. Mas não, Abraão disse, você escolhe. E o olho de Ló cresceu. E ele escolheu ali a Campina do Jordão, aquele lugar mais rico. Ele escolheu aquilo, né? E a gente vê aqui como Abraão, agora, nesse novo começo, Abraão é alguém generoso, né? É alguém bondoso. Voltou a ser aquele homem de fé, aquele homem de confiança. E não tem nenhuma ganância, ao contrário, a ganância, né? A ganância agora se manifesta em Ló, que escolhe a melhor parte. Aqui nós temos eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que todos nós conhecemos a lei de Gerson, lei da vantagem, né? Essa é uma história muito conhecida aí na antiga propaganda do cigarro, através de Gerson, que era um bem-sucedido jogador de futebol e que tinha sido campeão na Copa do Mundo de 1970. Então, ele fazia propaganda, leve vantagem. E essa lei da vantagem, ou lei de Gerson, se manifestou especialmente na vida de Ló, né? Procurou tirar vantagem daqui. A gente viu que aquela foi a desgraça de Ló, porque ele foi armando a sua tenda, acabou parando lá em Sodoma e Gomorra. Eram cidades prósperas, financeiramente falando, muito ricas, né? Mas também eram cidades perversas, né? Onde havia muito luxo, né? Muita vaidade, muita violência, muito sexo e assim por diante. Então, Abraão abriu mão disso e diz, Ló, vai. E ele acabou ficando aonde? Abraão ficou na terra que Deus tinha dado para ele, né? Ele não precisou fazer essa escolha, né? Por quê? Porque ele abriu mão, deixou para o seu sobrinho fazer a escolha.
E então Abraão agora fica naquela terra e Deus pede para ele, Abraão, percorre essa terra que Deus disse, olha, daqui até lá, colocou as distâncias, Abraão anda por essa terra toda, está aqui na lição, e então era como se Deus estivesse dizendo, Abraão, anda por toda essa terra e onde você vai andar, tudo vai ser seu e da sua descendência, né? Então, a gente vê aqui que, como o pastor Josué falou, aqui de novo se manifesta a graça divina. Deus disse, olha, tudo isso eu vou te conceder, eu vou te abençoar. Era o dom da graça, e Abraão estava recebendo aqui pela fé, unicamente pela fé, a graça divina desse homem que manifestou um caráter nobre, né? De maneira diferente, ele disse bondosamente, né? Generosamente para o seu sobrinho, pode escolher. Em outras palavras, Deus tem o melhor para mim, eu vou seguir o que Deus está reservando para mim. Que coisa maravilhosa. E esse melhor que Deus... Isso, comentários. Pode ir. Já vou emendar aqui, Fernandinho. Emenda e lá. Esse melhor que Deus ofereceu para Abraão, ele não teve que lutar por isso. E por essa razão, segundo o autor da lição, e eu concordo com ele, Abraão não está... a terra de Abraão, o espaço onde ele está, não está em jogo na guerra dos 4 reis contra 5. Que é apresentada e introduzida no capítulo 14 de Gênesis. Então, e justamente aquela porção de terra que Ló escolheu, que lhe pareceu aos seus olhos a mais linda, próspera, maravilhosa, é ela que está em jogo, e Ló, não só Ló, mas toda a sua propriedade, tudo aquilo que lhe pertencia, agora é saqueado, é levado, e Ló preso com a sua família e seus bens também tomados. Interessante que, ainda dentro dessa ênfase que começou com Josué, e Dermival confirmou, não é? Olha como nós caímos em risco grande quando somos levados a decidir apenas pelos sentidos, sem ter uma plena convicção de estarmos trabalhando e agindo segundo a vontade de Deus. E Abraão, que permaneceu ali, Deus disse, olha, essa expressão bonita, né, que Dermival destacou, olha a terra, percorre, anda por ela, esse é o seu espaço. E ela fica fora da guerra. E por quê? Abraão não teve que fazer nenhum esforço para tomá-la, Deus entregou para ele, e ele está fora do circuito da guerra. O autor também coloca uma coisa que eu nunca tinha pensado, cada pouco me surpreendo com ele, que essa guerra dos 4 reis contra 5, que era pelo domínio, pela supremacia do comando ali naquela região, é uma miniatura do grande conflito. É também uma miniatura do grande conflito. Olha que interessante esse aspecto. E não era só uma coisa histórica, mas ela tem a ver com algo maior, porque envolvia o espaço físico, a região que estaria sendo oferecida aos descendentes de Abraão. Um outro aspecto muito interessante, e eu sempre havia pensado, como é que Abraão, com 318 homens, ele vai e entra nessa guerra e liberta Ló, com tudo aquilo que ele possuía e o rei de Sodoma junto. Então, o autor respondeu, é uma dúvida que eu sempre tinha, nunca tinha pesquisado, e hoje a oportunidade da lição chegou. Abraão faz uma intervenção cirúrgica. Ele vai naquela área, naquela região onde Ló estava preso, e ele liberta Ló e o rei de Sodoma. Especificamente, ele não entrou nessa batalha contra a total da coalizão, porque ele não teria condições para isso. Ele faz uma incursão cirúrgica, ele vai, toma de assalto, é de noite, ele liberta Ló e o rei de Sodoma, e ele quer presentear Abraão. Abraão não aceita, a não ser aquilo que foi necessário para os seus homens comerem, nada mais do que isso. Interessante, pastor, sim. Só acrescentando, é que esses reis que venceram na guerra,
eram lá da região da Mesopotâmia. Eram mais para o norte. Babilônia. Mais para o Babilônia, norte. não é? É. Aí nós temos a figura de Babilônia, quer dizer, aqueles que se opõem ao povo de Deus. Exatamente. Então, bem lembrado, Dermival. Era o grupo mais lá do norte, combatendo aqui um pouco mais ao sul, ao centro da Palestina, simbolizando, justificando esse aspecto espiritual, não apenas histórico, né? E só uma coisa aqui também é que Deus depois chama Abraão e refaz a promessa dele, prometendo dar tudo para ele, inclusive o que Ló pegou, entendeu? Ou seja, não tem tudo bem, ele temporariamente tal, mas tudo aqui é teu, eu prometi dar para você e vai ser teu. E Fernandinho, ainda dentro desse sentido, não é? E destacando esse Abraão renovado que o Dermival colocou na lição aí, na fala anterior, que Abraão poderia ter permanecido indiferente. Olha, essa guerra não é comigo, não afetou o meu canto aqui. Afinal de contas, Ló não foi respeitoso, eu era bem mais velho, eu que o trouxe para cá, ele não usou de respeito comigo, ele deveria deixar que eu escolhesse, e ele, como mais novo e subalterno, deveria ter escolhido depois que eu escolhi. Abraão não leva nada disso em consideração, e Ellen White, no Patriarcas e Profetas, ela diz que todo o afeto de Abraão por Ló veio à tona e ele decide resgatar. Ele não havia guardado nenhum ressentimento. Eu gostei dessa declaração. Nós vivemos nas nossas relações de família, de amizade, nós vivemos, às vezes, momentos tensos. E talvez nessa manhã ou nessa tarde, noite, seja lá o horário que você estiver assistindo, é possível que eu esteja falando para alguém, nós estejamos comentando a lição para alguém que guarda algum ressentimento no coração. E Deus tem o poder de libertar você desse ressentimento, assim como Abraão libertou Ló daquela prisão. O ressentimento é uma prisão. Eu oro para que Deus nos liberte de todo e qualquer ressentimento. Quem de nós já não foi vítima de alguma injustiça, de alguma trapaça, de alguma trama, que aos olhos humanos, aparentemente e materialmente, nos tenha prejudicado? Mas essa lição nos faz um convite para relevarmos isso, para passarmos isso adiante, não guardar esse ressentimento que é como um veneno que só destrói aquele que guarda. Então, uma lição aqui, uma transversalidade, né? Mas muito significativa, que compõe a revisão e o estudo da nossa lição. Amém. Partindo para quinta-feira, o final da lição, o dízimo de Melquisedeque, Josué. Gênesis capítulo 14, do 17 ao 20, ele conta que Abraão, depois de voltar, de vencer esses reis, esses 4 reis, e trazer Ló de volta, 2 reis saem ao encontro dele. Um dos reis é o rei de Sodoma, e o outro rei é o rei de Salém. E o destaque aqui é justamente por esse rei de Salém. Alguns querem entender que esse Salém representa Jerusalém, né? E que era também um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então, esse sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de Salém, chamado Melquisedeque, ele vem, abençoa Abraão, e ele diz assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Bom, como sacerdote de Deus, Melquisedeque, ele apresenta um novo nome de Deus, né? Que Abraão não conhecia, que era o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E ele abençoa Abraão em nome desse Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre Melquisedeque, né? Esse Melquisedeque, ele simplesmente aparece, né? E a Bíblia relata que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo e que ele era o rei de Salém. E aí algumas pessoas entendem que esse Melquisedeque era o Cristo em forma humana, mas na verdade não era. Ele era apenas o representante de Deus naquela época, e ele simbolizava aquilo que Cristo seria como nosso sumo sacerdote. Então, Jesus é chamado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
E é interessante que esse rei sacerdote, ele olha para a situação de Abraão, dos seus homens, não é? Que estavam famintos, que estavam cansados, que estavam com sede, e ele oferece, né, o suco de uva e ele oferece pão, né? E é interessante que ele abençoa Abraão não só com a bênção oral, mas também com uma bênção física, né? De alimento, de pão e suco, pão e vinho, né? E é interessante que, como resposta àquilo que Melquisedeque fez, representando o próprio Deus, Abraão lhe devolve o dízimo de tudo. Interessante, né? Então, o rei de Sodoma, ele diz, olha, Abraão, fica com tudo. Ele diz, eu não quero nada. Mas é interessante que antes ele dizima de tudo, né? Porque ele reconhece que é Deus que havia proporcionado para ele aqueles ganhos dos despojos, não é verdade? E que aquilo era uma representação da gratidão e do reconhecimento de Deus como o Criador, o que possui todas as coisas. Então, é muito interessante a gente pensar aqui que há um ensinamento nesse momento aqui em relação ao dízimo, né? Que nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor, reconhecendo que Ele é o dono de tudo, Ele é o possuidor de tudo, e através desse reconhecimento nós agradecemos a Deus que primeiro Ele provê para a gente, né? Primeiro Ele nos oferece a bênção e depois nós vamos reconhecer essa bênção através do nosso dízimo. Então, dízimo é resposta à bênção que Deus nos dá, e esse texto aqui de Abraão deixa isso muito claro, né? Que é uma resposta espiritual, reconhecendo a mão de Deus nos livrando dos inimigos e nos abençoando e dando primeiro para que depois nós respondamos. Amém. Amigos, algum comentário sobre essa quinta-feira? Ou nós podemos... Pode falar. Eu não tenho, nunca li sobre isso, mas me veio agora, quando o pastor Josué destacou aqui o texto bíblico, falando que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Olha que significativo, né? Pão e vinho são os elementos da Santa Ceia, né? Uhum. Interessante, ele oferecendo a Abraão estas coisas, né? E aí eu colocaria, né? Quando Abraão entrega os seus dízimos, né? Ele está reconhecendo que tudo pertence a Deus, né? Melquisedeque oferece para ele pão e vinho. Abraão entrega tudo o que tem, né? Os seus dízimos e ofertas, reconhecendo a bênção e a direção divina, que tudo provém de Deus e tudo se volta para ele. É uma história fantástica e a gente tem que seguir esse exemplo de Abraão, reconhecendo que Deus é que nos dá tudo e Deus é tudo em todos. Assim deve viver o adorador. Fernando, Amém. Gênesis é de fato o livro dos começos, das primeiras coisas. Então, nós temos aí o Gênesis capítulo 14, é a primeira guerra que é relatada na Bíblia. E depois temos a história com Melquisedeque, é a primeira vez que aparece a palavra sacerdote na Bíblia. Então, de fato, Gênesis é o livro dos começos, não porque ele conta a origem, o início da humanidade, mas porque aquilo que vai fazer parte da história e da cultura bíblica vão ocorrendo pela primeira vez no livro do Gênesis. A história que você relembrou de Abimeleque é a primeira vez que vai aparecer a palavra profeta, e assim sucessivamente. Então, apenas uma curiosidade que marca, de fato, o livro do Gênesis como o livro dos começos, não porque conta a origem, a história da humanidade, mas porque os elementos bíblicos que vão se repetir ao longo de todo o traçado bíblico vão acontecendo ali pela primeira vez. É muito interessante, Dom Hélio, que a palavra dízimo também aparece na Bíblia pela primeira vez aí em Gênesis 14, não é verdade? E é também uma indicação, né, de que Abraão já conhecia o assunto do dízimo,
não é? Uhum. Tanto é que ele espontaneamente ele devolve o dízimo ao sacerdote, né? Temos muitas lições muito lindas aí, mas é um indicativo de que esse assunto do dízimo já era conhecido. E eu entendo que isso foi passado oralmente através dos pais para os filhos, né? E chega a Abraão como uma orientação de Deus em relação aos ganhos que nós temos. E depois, posteriormente, né, Josué, na caminhada de Jacó lá para a terra de Sim. Rebeca, ele vai reproduzir isso, ele vai fazer um pacto com Deus e Em Gênesis ser 28. fiel no dízimo também. Isso mesmo. Maravilha, amigos. Eu acho que nós podemos terminar, encerrar a nossa lição. E aquelas considerações finais, vamos começar. Demival, você pode começar aí, por favor? Eu quero dar o destaque para a graça, né? A graça divina se manifestando. Abraão sai de Ur, não é? Ele sai de Ur dos caldeus e vai em direção à terra prometida. Esse é um ato positivo. Abraão vai pela fé, mas é Deus que oferece para Abraão isso. Agora Abraão vai para o Egito. Eu vejo isso como negativo. É Abraão se desviando do plano de Deus, se metendo em encrenca. O Egito não é a terra da promessa, não é a terra que Deus tem separado para nós, né? É o aspecto negativo, mas Deus o perdoa, ele reinicia. Agora nós temos a relação de Abraão com Ló, né? Uma relação positiva de Abraão, né? E Deus confirma a terra para Abraão, né? E Abraão torna-se o resgatador de Ló. Nós temos aí figuras maravilhosas dessa graça divina. A lição dessa semana é uma lição maravilhosa para falar a cada um de nós de que a graça é tudo o que nós precisamos. Ela é melhor, como diz o salmista, é melhor que a vida. Amém. Hélio. Na parte da sexta-feira, o autor trouxe um texto muito interessante de Ellen White, extraído de uma meditação, a meditação refletindo a Cristo, e ali Ellen White diz o seguinte, que quando Deus chamou a Abraão, ele não o chamou apenas para ser um amigo especial, o pai da fé, o pai de uma grande nação, mas ele chamou Abraão para ser uma fonte de luz e bênção, primeiramente para aquelas famílias e nações que estavam ao seu lado, e depois para toda a família da terra. Então, olha que interessante se a gente trouxer isso para nós, né? Quando Deus nos chama, quando Deus toca o nosso coração e nós aceitamos o chamado de Deus para aceitar a salvação em Cristo, Deus também nos chama, não só porque Ele nos ama e quer nos abençoar, mas para que nós também sejamos uma bênção onde estivermos, onde estamos e onde estivermos. Eu achei isso muito significativo e oro para que Deus nos faça uma fonte de bênçãos na nossa vizinhança, na cidade onde moramos, na igreja que participamos, na família que recebemos, entre os nossos amigos, que sejamos uma fonte de bênçãos e não pensemos apenas que somos chamados apenas para desfrutar privilégios que Deus quer nos oferecer. Esses privilégios vêm e eles devem ser compartilhados com todos ao nosso redor. Amém. Josué. A gente vê que Abraão foi chamado, foi escolhido e foi abençoado. E o propósito que Deus tinha para com ele é que ele se tornasse uma bênção. E eu sei que você também tem sido abençoado, tem sido chamado, tem sido escolhido por Deus para ser um instrumento, e eu também. A questão é como é que nós reagimos e respondemos a esse chamado de Deus. E a gente, ao olhar para a vida de Abraão, a gente viu que ele não foi uma pessoa perfeita, ele teve dificuldades e lutas, né? Mas ele nunca perdeu o foco, o propósito de que a vida dele era um resultado do chamado, da bênção de Deus, e que ele perseguiria esse caminho. Então, eu quero motivar você e quero já falar primeiro a mim, né? Que a gente esteja focado em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, procurando ser obediente ao Senhor e repartindo as bênçãos, como o Dom Hélio falou, né? Repartindo as bênçãos que o Senhor tem dado para nós, e assim nós possamos refletir a vontade de Deus sobre o nosso caráter, sobre a nossa vida, sobre os nossos procedimentos.
Amém. Que maravilha, amigos, que lindas palavras. Eu queria terminar dizendo que cada personagem bíblico, né, ele representa você e a mim, simplesmente. Abraão não era especial porque Deus diz, vou tornar aquele homem especial, mas simplesmente porque ele foi alguém que escolheu Deus, dedicar a vida a Deus. Quando Abraão foi chamado, ninguém tinha sido chamado para ser pai da nação de Deus antes, e Deus o escolheu porque ele tinha escolhido Deus. Ele cedeu ao toque do Espírito, que toca no coração de todo e qualquer ser humano ao redor do globo terrestre. E o Espírito toca no seu coração também e no meu, e a nós nos compete somente abrir o coração e deixar com que ele entre. Nós vamos orar para terminar o nosso estudo, e logo depois nós vamos ter o pastor César Reis apresentando para os professores de escola sabatina alguns aspectos bastante importantes do trabalho com as unidades, mas eu quero convidar o Dermival para orar conosco, finalizando o estudo dessa semana. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por essa história fantástica. Na verdade, são histórias da salvação, a história de Abraão. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é gracioso e deu uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeço para Abraão. E, sem dúvida, fará o mesmo conosco se nós o buscarmos, se nós aceitarmos o seu chamado. Faz-nos fiéis a Ti, como foi Abraão. Faz-nos pessoas de fé para prosseguir e que em breve nós possamos participar da terra, da verdadeira terra que foi prometida pela fé a Abraão. Nós queremos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Sim. Amém. Valeu, amigos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tchau, até a próxima lição. Deus abençoe você também. Olá, amigo. Olá, irmão, irmã, líder da Escola Sabatina. Eu sou o pastor César e sou o líder do Ministério da Escola Sabatina aqui na região central de São Paulo. Semanalmente nos encontramos aqui, após o estudo da lição com o pastor Fernando, e nos encontramos aqui para a gente conversar um pouquinho, trazer para você alguma informação, alguma dica importante que pode lhe ajudar na tarefa de você administrar, cuidar e motivar a sua igreja e especialmente a sua unidade de ação. Eu quero trazer para você duas dicas importantes, que são fundamentais para você. Uma delas é que você, professor e você, professora, é importante que você execute um plano de visitação aos membros da sua classe. Lembre-se, você é o pastor da sua classe. Então é importante que o professor ele tenha uma noção de pastoreio, de cuidado com a sua classe. A sua responsabilidade, ela não é só, professor e professora, não é só no sábado lá na igreja. Lá é uma parte, lá é importante. Mas lembre-se que você tem uma tarefa extraordinária que é fora daquele momento. E até fora da igreja. É o momento em que você vai dedicar um pouquinho para conversar com aquele membro faltoso, com aquele membro da sua classe que está preocupado, com aquele membro da sua classe que está desempregado, com aquele que está passando por algum problema, algum drama familiar. Então é importante você, professor e professora, estar conectado com isso, com a parabólica ligada, com a antena aí ligada, para você ter essa percepção. Então fica aqui a minha dica para você, professor e professora, não se esqueçam de que você é o pastor, você está pastoreando. Veja, o pastor da sua igreja, ele cuida de centenas de pessoas, centenas. E às vezes ele não tem aquele tempo suficiente para ser um pouquinho mais pessoal, um pouco mais perto, relacional com você e com os membros dali da igreja, né? Mas você, professor e professora, você pode desenvolver esse lado do relacionamento um pouquinho mais próximo. É você cuidando dos membros, você sendo o pastor, pastoreando ali a sua comunidade, que é a sua unidade de ação. Com os seus 10, 12, 15, ou quem sabe um pouquinho mais dos seus alunos, você vai ter tempo, você vai ter mais conhecimento. Então, minha sugestão para você é que você faça um plano de visitação a essas pessoas,
a esses membros da igreja. Sabe, você é um pastor desse pequeno grupo. Você tem um pequeno grupo muito importante nas suas mãos. Então, professor e professora, cuide deles. Se interesse por essas pessoas. Sabe, você não foi colocado aí apenas para passar lição. Você não é um passador de lição. Você não é isso. Você é muito mais do que isso. Você é o pastor da sua classe. Pastor para ensinar, para dar um bom exemplo e para cuidar destas ovelhinhas. Tá bem? Meu desafio para você, minha dica para você é que hoje você continue sendo o pastor e a pastora, quem sabe aí do seu grupo, não é? Cuidando do seu grupo, cuidando dessas pessoas, estendendo a mão para atendê-los, para cuidar deles, tá? É esse desafio que eu tenho para você nessa semana. Procure pastorear esta sua classe, essa sua pequena igreja, que é a menina dos olhos de Deus, e Deus colocou nas suas mãos, professor e professora, para vocês pastorearem estas pessoas, tá bom? Deus te abençoe, Deus cuide de você e te dê uma semana rica e abençoada.